Deixei aqui o BTS, não é isso, Saralin? BTS da Cage. Vamos ver se os meninos vão estar dançando, como eles estão nessa semana, se tem músicas novas, né, pra apresentar. Quero mais imagens do Coach Sil jogando truco. E como eu sempre digo no começo do episódio, estou ansioso pelo momento AD da Cade. Eu quero saber o que eles vão aprontar hoje, que é meu momento favorito. Ah, falando de jogo, tô nem aí. Vendo o que rolou no final de semana, tô nem aí. Eu quero ver a propaganda, que é o momento mais interessante. É o momento que eu mais gosto. Eles são bons, eles sabem. Eles sabem, eles sabem. Pô, não tem uma vibe malhação essa introzinha? Eu gosto demais. Sim, sim, é muito bom, velho. E a gente deixou a crítica aqui, ó. Eu pausei no ponto certo, que a gente deixou a crítica que o Leleco não tava ainda na intro, colocaram o Leleco. E eu pausei sem querer aqui na cara dele. Boa. Maneiro, maneiro, maneiro. Aberturinha de anime também, assim, né? Uma mistura dos dois. Maneiro, maneiro. Pô, legal, tá? So we had some recurring issues in the office. Ok. So they're currently renovating it so that it can be better for us, especially by playoffs. So this means that we don't have a place to train. Luckily, Riot came in clutch. So shout out to Eagle Korea. O Igor é um cara muito gente boa, inclusive. Muito gente boa. Pô, grande Igor. And they lent us their training facilities, or they lent us their playing office/room. But the problem is, first of all, we have to travel there every morning. And second, we didn't have access to any replays, like individual replays. So we couldn't Tão do any nerfado, né? feedback Tão in that nerfado. way. It was just not an ideal environment. Like, for example, I didn't have a PC. It was like shared between 3 people, 2 PCs. And one of them, we need to input data. So it was like one to 3 coaches, or like 1 to 2 coaches. So we were missing a lot of things. We were not able to give good feedback. We were not able to have like our meetings in the morning, which obviously sucks. Yeah, so, you know, despite all the help we've received and the good intentions, our training environment was not so good this week. And I think it definitely affected the way that we were able to perform on stage throughout this weekend. The biggest thing is also it's a new patch, so we don't have the data or information from previous patches. And we have to choose what we think is the best champions for this week, and yeah, it didn't really happen. So it was definitely a challenge. É verdade que você tá numa dieta baseada em todinho? Não. Não? Não. Conta mais então, como é que tá isso aí? Porque, assim, toda vez que eu vou gravar você, você tá com todinho na boca, pô. Que isso, cara. Tá com ele? Mas é muita coincidência. É muita coincidência? Tá todinho na boca? Todinho na boca. Mas é muita coincidência então, pô. Ah, ele 1000 vezes. Eu tomei um todinho hoje só. Pera aí, Leice, coloca a imagem aí do... Nem Vamos fazer sei o se tá VAR. nem aqui, Vamos fazer o VAR, mas ele tá ouvindo aqui. Chama o VAR aí, por favor. Por favor, ele Léo. 1000 vezes. Olha lá, vamos lá. Não, vamos lá, que a gente foi chamado. Põe o VAR. Segredo da Cage. Vamos, vou com vocês. Tomar todinho. Ah, mas eles têm uma geladeira com todinho, pô. É inevitável, não? Pô. Não? Então, né? Lá na Red tem várias geladeiras com várias coisinhas. É inevitável. O cara ali, ó, tá vivendo numa dieta à base de todinho. Eu acredito e estou vendo. Você tá vendo, né? Você tá acompanhando. Tem sempre opção saudável, mas olha... Não, e detalhe, ele nega. Não é possível. Ali, ó. Ele tem coragem de negar. Todo dia, já falei. Uma frutinha, um negocinho mais saudável. Você vai negar? O que tem aí? Ah, seu safado. É um suco. Eu falaria, o Miguel que eu já colocaria, é um suco à base de cacau. Ah, entendi. Yeah, I mean, it was really bad for us mentally. Like there was some stuff that was completely out of like our control. For example, as you said, the replays, the travel time, and this is not something we can control, right? What? Que isso, cara? Welcome to Brazil. At least the soundproof works, like, kinda. Yeah, at least it does work. Não tá feliz o Coach Silver.
no carnaval na Riot. Você tá doido pra descer lá, né? Eu vou descer. Pô, cadê o Sabia no pet? Tinha que ter mostrado. Olha o Smile. Pô, mas o que tava rolando, pô? Que isso? O carnaval já acabou, não? Era o carnaval da Riot. Festa da firma. Aí eles tomaram gap. Aí, paciência. Pô, aí você desce e aproveita a festa. É, vai festejar, pô, exato. Não, mas pode sambar? Não, não dá, não. Não dá. Bebo água e jogo louça. Ó, olha ali, olha ali. Debug jogou. Faz de novo ou desames? De amanhã, mano. Nós vamos hoje, Forte. amanhã. Still better than the LAN house. But E if there's ler any kind of livros, content, exatamente. it's just not a great place to like learn. And I think that made people a lot more on edge, and we got into a couple arguments. I think the arguments ended up being quite productive, but yeah, definitely not the best week all around. Sabia que tinha esse prêmiozinho de craque da semana, não? Novo. Apareceu pra ser split. Bielzeira, me fala uma coisa. Diga. Você pode tranquilizar, por favor, a torcida da Cade de que tem comida no office? Eu posso tranquilizar. Tem comida, tem a Maria, tem a Val ali embaixo, que elas fazem almocinho, janta, café da manhã, ceia, tudo, tá tudo. Resumindo, Todo dia tem. o Desame só tava reclamando porque aqui a gente não autoriza que a dieta dele seja baseada em todinho, é isso? Exatamente. Ele não pode ter todinho, não tem bolinho de pão de mel, aí o menino não consegue. Ah, entendi. Pô, tem Muito que ter as obrigado por besteirinhas. Tem esclarecer. que As ter. besteirinhas, né? Primeiro o cara... Não, então, ó. Primeiro o cara incentiva as crianças a lerem. Agora o cara fazendo ação social aqui, incentivando as crianças a escovarem os dentes. Escovem os dentes. Escovem os dentes. Digão, como é que você tá pra hoje? Cara, de hoje quem tá fazendo o mínimo pra conseguir assistir. Ele tá, pô, derretidaço. É mesmo? E se eu te disser que a Lit pode resolver o seu problema, ó? Ó, ó, ó. Powerbank 10.000 amperes. Esse cara é bom, né, velho? 4 cargas completas. Toma, AD. Toma, AD. Tudo que eu preciso. Olha, olha. Se sente Inocentes energizado? caíram no AD. Caímos no AD, velho. Prods, A Parabéns. gente chegou a ver o comprando. meme Digo dos ator memes? LOL demais. Você Cage, gostou? aumenta o salário você do Vivo. concorda? É, muito bom. Você acha que Eu também. Eu pensei que é o contrário. Acho que os meninos estão hora invertida ali. Não é você que fica assim, e o Bobbers todo serião, tá ligado? É o contrário, com certeza. o bagulho é aquele vídeo é insano, não importa os nomes pra mim. Eu só de eu ver o vídeo eu já fico feliz, né? Meu dia pode estar ruim. Eu abri aquele vídeo, eu tô feliz nisso. Pra ficar 100%, eu vou perguntar pro Desame se ele também concorda. Fechou. Você acha que ele vai concordar? Não. Vai falar que tá errado. Faz parte dele discordar de tudo. Esse é um É ótimo verdade. ponto. Desame, você viu o videozinho seu e do Pro Delta de Minion? Não, Mostra pra ele, por favor, Carol. não faz isso. Não é você. Você concorda? What's up? You want to What's see up? draft? Yes, Do you sure. like our draft? I don't know. Let me see in details. Oh my god. These drafts have some Geniais. power. Pô, A lot of power, like me. Boa, boa, boa. um draft bem energético. Um draft de bastante energia, né? You know I cringe every time. Fucking José Mourinho. E aí,
como tá a pressão pra esse jogão? Cara, não estamos com muita pressão não. Tipo, querendo ou não, a gente tá indo bem no campeonato, acho que eles estão mais preparados pra fazer nosso jogo e jogar bem. Mentalidade de GOAT. E falando em GOAT, teve uma aulinha com GOAT na quinta-feira, então aqui é coisinhas leves, né, papai? Gostou de participar do programa aí do GOAT? Gostei, mano, gostei. Ele falou que vai botar no canal de Esports, eu vou ver depois. Brabo, brabo. Ó, brigadão, boa sorte. Aquelas entrevistas bem básicas. E pro pessoal da Cade que tem alguma pergunta pra mim? Agora me entrevista aí. Tá. Tá torcendo pra quem esse CBLOL? Cade top 1, papai. Inclusive, fiz um vídeo no TikTok, coloquei Cade top 1 e ninguém tira a taça de vocês. Ó o cheirinho. Cheirinho de taça, papai? Visão. Boa sorte. É um bom entrevistador, galera daqui. Uma Cade lounge na frente seria legal. Na final? E os penzetes ficam como? Ah, Paciência? acontece. Faz parte. Emprego na Ilha das Lendas eu tô tendo o meu ainda, graças a Ou Deus. talvez uma lounge Liberty. Não, Ou uma Liberty a Liberty não chega na final, velho. Eu sei que a gente tá felizinho com eles e tal, mas é Penlau de Kabum, ou Penlau de Cade. É um desses três. Kabum? Kabum, Não, a Kabum vai nem pegar playoff, pô, nesse ritmo. Ia ser muito a final do povo, sabe? O quê? Cade Liberty? É? Não, ia ser absurdo, mas não vai dar, né, guys? Não vai dar. O título não seria a taça do CBLOL, seria a taça time do povo. Ia ser forte. A Red tá voltando, o chat lembrou, a Red tá voltando. Pô, verdade. Cade e Red na final ia ser foda também, tá? Ia ser maneiro. Seria forte, tá? Ia ser maneiro. Forte. Temos bons times esse CBLOL, né? Temos vários desenhos, recortes, colagens e pinturas se desenhando aí pra essa final. Makes nunca perdeu uma final de CBLOL. É verdade, nunca perdeu. É verdade, tá vendo? E ele joga CS 1.0. Ai, A gente tá nessa sala aqui. Nós chegou, não tinha sala pronta, nós veio pra essa aqui. Mas Tá essa sala difícil ser Cade, É né? de VIP, né? Pô, a vida da Cade tá difícil. Sem office, sem sala, sem todinho. Mas a salinha que eles estão é maneira. Bebam água. Essa salinha é legal. Voice chat? Dude, I fucking hate your laugh. Like, don't laugh. Yesterday on Discord, I said full seriously, like, guys, please let's do this properly. And he looks at me like, shut the fuck up, yo. And I just look at him like dead in the eyes. And I was pissed, you know. And I looked at him and he's like, oh, you're not kidding, right? No, but like, I heard that and I was like, okay, finally someone like transmediate and let you explain here. But I was like, fuck you, yeah. I was like, hey, I'm not playing. You're not helping. Yeah, to be fair. Que time gostoso de ver, velho. Divertido, né? Can prep. Very good. Isso é alongamento? Eles fazem todo o pré-jogo. Pô, legal. Piloto da motinha. Faster. Very good. Next finger. Já tá aquecido, falei, mano. Nossa, meu peito tá pegando muito, velho. Me sinto muito amado quando eu faço isso. Praticar amor próprio entre os jogadores, importante. Esse é novo, tá? Reflexo. Tá. Nossa, cara, eu não ia servir pra fazer esse tipo de coisa, não. Nossa, não, zero reflexo. This week was not the greatest, right? Like, we can do our best today. Primeira vez que eu vejo esse cara falando. Como que é o nome dele? Laifania? Lefênia. Primeira vez que eu tô vendo ele falar. Verdade. Ele deve ser excelente em trabalho. Eu quero dinheiro! Eu quero dinheiro! Exato, dinheiro! Um, dois, três, e quem sabe?
pensei que o Ismael ia dar um beijaço no seu ali. Também. Caralho, filho. Na bochecha. Ó. Toma. Ó, essa pegada pegou aqui na O cara. Kotsu, ele até foi pra trás, filho. Olha lá. Mas esse do Kickstarter é muito longo, não? Eu também acho. Passar aqui os highlights. Tudo, o Adão de Nexus cai segundo na sequência. Nexus exposto em um baile tático. Eles colocarem os highlights em roxo sempre me buga. lá, arroz, feijão, como sempre, só ficar farmando, chega nas fights, tá dando pra caramba, sei lá. Pra mim foi fácil, não tive que fazer nada demais. Biel, fala um pouco do jogo pra gente hoje. Como que foi esse jogo? Cara, foi assim, eu acho que a gente estudou bastante cenários do draft e esse foi um que estava bem confortável pra gente. A gente respeitou alguns picks deles e a gente acabou tendo uma composição que a gente esperava que seria boa pra gente. Matchup bom no top, o Leleque feliz lá atrás. Então a Hell que a gente pegou de first pick. Então eu acho que eles não conseguiram punir muito bem. A gente começou o jogo meio igual, só que aí depois, quando a gente encaixou uma sincronia melhor, a gente conseguiu ganhar o jogo, conseguiu nunca mais olhar pra trás. E foi muito bom, foi tipo reflexo da semana, do trabalho que a gente tem feito. E cansativo, estamos aqui, 4 jogos do dia, mas agora é trabalhar hoje e amanhã voltar e fazer mais um jogo bonito. E como é estar em primeiro isolado? Cara, é até engraçado de pensar assim. A PEN acabou perdendo hoje, então a gente tá aí em primeiro. E agora só depende da gente, né? E aí perderam pra Hell. Essa streak de vitória e... Mano, será que vai ter treta no episódio? Tem bastante episódio ainda, deve ter treta. Ô, Prods, que isso? Ganhou um livro? Presente, pai. Esse é bom, né, El? É bom? Você já leu? É. Vou começar. Só terminar o Pode meu, vou começar. O grande Fala Gatsby. comigo, rapidão. Clássico. Oi? Pode, eu aceito. Oi? Ô, Prods, como que é ser o primeiro isolado da tabela? Pô, é legal, acho que isso é só uma consequência do trabalho que a gente uma tá verdade, fazendo. hein? Acho que a gente não liga tanto pra... Vamos evitar acabar aí, guys. A gente não guys. foca só em ter primeiro, a gente foca em ter um bom jogo. O cara E se vai a gente ficar tá ganhando em triste. ter primeiro, é que a gente tá Triste não, eu fico puto. E sobre o jogo de hoje? Foi um jogo tranquilo, a gente deu umas trolladas, era pra ser mais tranquilo no mid-game, mas no geral acho que os caras jogaram bem também. Mas a gente jogou melhor como time e ganhamos. Que essa fórmula, o que vocês têm trabalhado, principalmente no mindset de vocês, para continuarem tão constantes, principalmente após uma troca que foi o Tutuco pelo Lelé? Boa tarde. Acho que nossa principal força, assim, é o jeito que a gente trabalha no dia a dia, seja com o CBLOL quanto o Academy. Acho que você já falou bastante disso, que ele ajuda bastante, todo mundo lá é bem próximo, a gente tira dúvidas, a gente treina um time contra o outro, então mesmo que a gente teve que trocar de mid lane, a gente sabia que o Leleco era um jogador muito bom e estava preparado. E o fato da gente se dedicar tanto, a gente buscar sempre ter uma semana boa de treino, a gente sempre buscar pequenos passos, não ficar pensando em título e ganhar logo. Eu acho que faz a gente ser um time mais adulto e conseguir lidar com essas coisas de estar jogando bem e não deixar subir a cabeça ainda. Só para complementar um pouco, eu acho que tem a ver também com o que o Sil tanto fala sobre o processo, né? A gente está focado no o Vulcan trouxe ali, aceita Sarah ali no lugar do Ares. Aceito. Entende muito de LOL, tá em primeiro no Star Trek. Aceito. No final de semana que vem, o curto prazo, muito curto prazo, ele não importa. Então, a gente tem que trabalhar pro split todo, para esse ano, pro ano que vem, e isso só vem com consistência. Então, a gente segue focado, trabalhando passo a passo, que a gente vai chegar lá. Não sei se a semana de treino, assim, realmente influenciou nesse começo de jogo, assim, que realmente a gente deu uma bobeada, assim, no começo do jogo, mas eu acho que depois a gente jogou bem clean, assim, tipo, bem controlado e só ganhamos o jogo, assim. Pra falar a verdade, eu não senti muita dificuldade jogando contra o Fluxo. Eu acho que foi mais erro nosso, assim, no começo ali. A gente deu umas misplay, assim, individual, mas eu acho que o pior é Fluxo, que existe essa chance não grande do nada, Leleco assim, no jogo, assim, eles não levar a propuseram revelação nada, pra cima do então full, a do gente só Mix jogou e do nosso Super jogo Clan. e ganhamos. Yeah, I mean, in the Fluxo game, we had a decent mid lane game. Se a Cade dá um jeito de chegar até uma final,
com ele jogando bem, não tem outro cara não, velho. E assim, detalhe, o Makes, o Super Clever e o Full, eles já sabiam que vinham pro CBLOL. Tem isso também. Ele foi assim, ó, vai lá. Sim, vai lá. Não. O Leleco é insano, Bizarro. Então, assim, tem a parte de virar a chavinha. De uma hora você tá jogando o Academy do nada. Tipo, pô, você vai jogar o CBLOL nessa semana. E, tipo, eles tinham tido, acho que o quê? 2 dias de treino. Foi um dia de treino só, antes da estreia deles. Não, bizarro, velho. But we were not playing objectives well, and we were not playing certain aspects of our game that we had practiced well. So it was quite evident for me that our form was off this week in the Fluxer game. I actually think that if it was any other team, we probably would have lost actually. So yeah, definitely wasn't happy about the Fluxer game. I was happy with Leleco though, because I felt like he was like making progress and he was really, really coachable. But yeah, overall, not the greatest week. We didn't play perfect, okay? But every win you gotta enjoy it. And I'm glad you guys enjoy it, okay? Every win you gotta enjoy it. É verdade, né? But we don't celebrate, yeah? So what's like really important for us is enjoying each win, but making sure that we go back to our processes, making sure that we're working on the things that we agreed to work on in the last weeks. Really, really solid early game plan from us. That's something to be celebrated, guys. Now, the issue is how we take our control and how we... Pardon? What would you say? Sorry. I was just asking if he goes here, but I realize it's practice. Okay. You know, how we contest the bounce wave and what we need to do. Prod, your comms was actually perfect. You said that Malka can be behind in lane. And what we were saying in the coaching staff room is, okay, we're respecting them as we should, but this guy's just running it, farming topside, right? So if we know this information, we can kill them, but we don't. And we only see them in like 3 seconds when he goes on the Raptors, right? Yeah. So the point I want to say is, the idea that prods, what you're saying, the idea that you're giving prods is really good. It's the idea of clearing vision, taking control, and then not letting them play because you stay in fog, right? But Bobbers, what you're doing here is achieving that, and because Bobbers is in fog, just remember when we show on board, what happens topside? Yeah, so it feels like harder to play for them as well. Me pega muito o pessoal falando Bobber sério. Liga sem ser de brincadeirinha, é muito engraçado, pô. It's just like when we take the control, we play on bot side. We just need to be really clear on: do we play on try or do we play through lane? Like if I don't fuck up my first pathing, it would be better for me to stay bot, you know? So yeah, that's it. We had to play scrims in carnival music. We had to do a lot of things that, you know, honestly didn't make us too happy. So one thing I really want to stress is good fucking job. Really good fucking job, because we didn't play in the best conditions this week in practice. Of course, there are things that we can improve on, and I've already talked to everyone that needs to be talked to individually, but we should be happy with our progress. I just want us to step it up in some of these areas, okay? Acho que a minha adaptação com esse time, assim, acho que tá sendo tranquilo até. Acho que, tipo, é um pouquinho diferente, assim, de como eu jogava com o Academy do que como eu jogava com o CBLOL, mas mesmo assim eu sinto que eu tô conseguindo me adaptar bem com os jogadores, então acho que tá sendo um processo bem tranquilo, assim. E aí, Ulisses? Você vem me dando? Tomara que seja muito, né? Senão vai ficar feio. Já viu esse Orne aí? Esse Orne aqui é insano. Insano. Top dano. Oi? Ó, mais uma. E tá fácil. Começamos bem. Honradíssimo. Chocolatinho, então, patrão. Cadê o chocolatinho, patrão? Cadê o chocolatinho, patrão? Acabou já. Eles vão mudar de office, né? Tipo assim, não tá pronto ainda, né? Lá estacou. Ninguém usa. Parece que essa... Era o antigo office da NTZ. Não, mas parece que como não ficou pronto ainda, essa semana de treinos foi num outro lugar, não foi no estúdio da Riot e tal, num lugar onde eles pudessem se preparar melhor e tal. O Choquito, sabe?
Vem cá comigo, Bigão. Dá um salve aqui, ó. Não, esse daí é um a gente gosta dele fazer. Beleza, ó. Tô aprendendo aqui. Você é louco? Vamos falar no nosso vlog aqui, mano. E aí, beleza? Beleza? Como é que você tá? Mano, é alta qualidade isso aqui, né? Não, é alta qualidade. É high quality. Ó, viado, eu não sei como é que funciona. Eu sei que tem que tirar o negócio aqui. E aí, BX? E aí, tudo bom? Você virou cameraman? Tudo bem. Agora sou o cameraman por um dia. Esse aqui é o nosso novo analista? É o nosso novo analista. Mostra o novo analista. Eu acho que a gente tem que ficar Israel sempre. E talvez aconteça. Não, mentira. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, mano. Fala uma coisa pra câmera aqui, cara. Diz uma coisa aqui. Beleza, mano? Como é que vocês estão? Musiquinha legal. Sim, chilling. Ó. Batendo truquinho. Agora tá na base, Mano, coach Sil jogando tudo no CBLOL. First explain the order of the cards, like 4, 5, 6, 7, Joker. Aí vai, ele tá entendendo. Ele poderia estar falando diretamente pro Coach Sil, né? E não pro Brucer. Não, vai ser. Eles só começaram a partida, não explicaram nada. Pô, tem que dar coach pro Coach Sil ali. Tem que dar coach pro Coach Sil. Pô, a garrafinha de cerveja ali. É verdade. Muito Brazilian vibes, tá? Pô, nem ensinou a carta com o cara, velho. Aí ele vai ganhar. Throw a lower number, like. No. Oh my God, bro! You can go back. You win the round. Yeah. It's our turn. You win. Yeah, this is it's very powerful card. This guy is very strong. Yeah. Muito forte. É inglês das ruas. You turn English because you win the first round. Okay? English for the streets. For the streets. Essa carta aí é o Smolder estacado. O que ele tá com 3 ali, velho? Não vi. Então vai, ladrão. Coach Sil não entendendo nada. Volta. Torna. Como explicar pro Sil que é torna? Você tornar uma carta. Toma, ladrão, sem vergonha. Entendeu nada. Lá. Ele sentou, não falou uma palavra, jogou um round, levantou e foi embora. O que importa é o importante. Tá ligado? Ele ganhou nos nossos corações, né, Bruce? Não, o Coach Sil é brabo, rapaziada. Que cara sensacional. Não vou isso. Pô, eu não tenho coordenação motora pra isso, tá? Whatever. Let's keep this. Tem sim. 1, 3, 2, 4. No, first backwards, but we chill a bit. Let it take a bit. Chill. Now 4, 3, 2, 1. If it doesn't crack, there's something wrong with Que? Tamo aquecido? Web. Hammer. Eu gosto da motinha.
Clown. Fuck you, bro. Spider. Okay. The baby thing. Spooky ghost. Ice Cube. Super spooky. Super. Pô, verdade, Cristina, quando você achava que o Oda é restrito da conhecer a comunidade, mano. O suco do conteúdo e da loucura. E a gente vai ter Cold Seal pelos próximos 3 anos no mínimo, pô. Isso é muito foda, pô. Obrigado, Kid Stars. Às vezes Deus é brasileiro. E joga LOL. history of that Sereno. Dinosaur. Okay, guys, what I wanna say today is that. Oh, real, valeu, Mitas. Some of us think like the training were weird or shit like this. I like the training this week because like us getting mad and us fighting just means that we wanna win, right? Mano, é So bizarro this is a good pensar que, thing for me. tipo, tudo que o Mitas fez pelo Sim. cenário, tipo, mano, é loucura. Tipo, É um cachorro caramelo muito influente, pô. o Muito cachorro influente. caramelo mais influente que já existiu, já pisou nessa terra. I don't like this like out of tension mood, you know. I want us to fight and like do what we want and to do to win, you know. So I like when people speak up and say what they're feeling and when they're doing the game, you know. So I want us to have this mentality today, you know, to like have this aggression on ourselves because like they are fucking like disorganized team, you know. And I wanna fucking smash them so much because I don't think they are a good team. I mean, I think we are like much better than them, okay? So play with confidence, okay? Let's go, boys. Let's fucking go. Eu quero dinheiro! Eu quero dinheiro! Mais alto, dinheiro! 1, 2, 3, Vivo, quem está? Ok. Esse é o jogo que eles perdem, né? Sim, pra Red. A primeira derrota do Leleco no CBLOL. Pô, ficou legal essa transmissão. Os episódios são muito bem editados. São. Pô, a Kate amassa no conteúdo. E agora, nesse frente a frente, o que, é que vai acontecer por aqui? Será que vai puxar o gatilho? O Digo já parte pela isso. Olha o Ace chegando, vem pro Ace, vem pro Ace, vem pro Ace. O Digo recupera 1 milhão de vida, nem precisa. 2 torres, Nexus cai. Nexus exposto. Obviously, very disappointing performance all around. We didn't execute on the things that we practiced. We didn't follow our process. O Brent se design é absurdo, ele gosta de jogar design, ele é bom jogando design. Tá 18/2, né? How can we step it up? How can we make sure that we're in the best form possible and bring out the best in each other, so that we can maybe have a shot at this trophy. How are you feeling? Piss? How you feeling? You okay? That's right. How about you, Giga? How are you? It's fine. Just feel a little bit disappointed and sad. Because I also think that we win side, so we need to like play through side, not through mid. It's not easy to walk into them on midway because they have very little. Yeah, but we kept like. O draft foi muito ruim contra o Sil. Com todo respeito ao teu draft. Darius foi horrível. Não dá pra não belizarem. Ou foi first pick da Red, eu não lembro. Não foi first pick. Ah, não sei na real, acho que não. Ah, não lembro. And then we hit the Baron 2 times, and both times they made no sense. These things we need to like watch. You know, the first call was literally, let's hit the Baron, and we don't have banana bush, we have zero vision. And the second is, the fuck it, let's hit the Baron, which I don't understand. But we should watch at home. But this one. O que perdeu o draft foi o Darius. Se o Darius fosse qualquer outra coisa, a Cade tinha chance. Mas o Darius não fazia nada, não conseguia jogar as teamfight. Contra a Lulu não existe. Let's go, guys. Turn it off. Let's watch it together.
if we make a mistake here, it's fine because we didn't learn this. Just the main thing is like, yes, emotions are real. Emotions are real, right? And if I say you should never tilt and you should never do X, Y, Z, that's wrong, right? But in a BO5, if we're not able to be process orientated and we're not able to deal with those emotions in the right way, then we're trolling. I was giving feedback on how we deal with our emotions, and then we just say, oh, well, emotions are real. Of course they're real. Of course I get angry. Of course you get angry, right? Sometimes we don't want to play. But what makes a difference between a good communicator and a bad team and a good team is that you're able to handle those emotions in a mature, effective, and professional manner, right? So inside a game, when the game feels hard, we say, okay, how do we play from behind? Okay, we play side, we push side, we play through side, they get mid-push. Then we constantly fight for control. Shallow vision into deep vision. Or control our shallow vision and hold the shallow vision. That's what we did, right? On top side. So why suddenly are we desperate and flipping the match? We need to play together. We need to have everyone involved in the play, right? So there are 2 rules. Involve everyone in the play, and what else, guys? We don't do what? 2 things at the same time. We don't do 2 things at the same time. Okay, so Smiley getting chunked here was already super bad, for sure, right? But it's still playable. Okay, we lose. Oh, this is really bad, right? Maybe here we can already call that Drake is hard or whatever, right? But the main thing is, okay, we need to involve Smiley in the play, guys. He's saying, I don't want to drop the dragon. I don't want to drop cannon wave. I don't want to drop cannon wave. He's screaming this in comms. And what do? We hit the fucking Nash. What the fuck is this? He's saying, I can't join. I don't want to drop this wave. And we can have full control here. And the 4 people are hitting the fucking dragon. So already we're doing 2 things at once. This is things we talked about for 2 months now. So why are we not calling to control this push and play on one side? We're not. Look at your position, Gigo. Look at Lelico's position. At no point we're trying to play together, for me. Yes. It's not about decisiveness. It's also the overall knowledge of If you involve everyone in the play, you become decisive, bro. The reason you're not decisive... No. Okay, how do you make decisions, Gigo? It's the same fucking argument as the Baron, because I'm going to lose. How do you make decisions, Giga? You have to know what you're doing. Yeah, but how do you know what you're doing? Learning it. No, because the game is really hard. What? The game is really complex. You need to make it so that decisions become easier. That's the whole point of setups, no? No, I disagree. For me, the execution of the thing, there is nothing to do with vision and setups. There's overall knowledge and micro of the champion. Vision and setups is exactly what makes execution easy. Even if you don't have the proper vision, doesn't necessarily mean you know how to play the situation. If you have the vision. No, but if you have the vision, or you know how to connect, or you have 5 people, the decisions become easier. O Conchiceu é muito bom, né? Okay, let me put it this Tá, way. tá, discussão legal. Okay, let's flip the switch. You have one team that individually knows how to play the situation. You have another team that individually knows how to play the situation, but they play the setups. What's better? Of course, the second one. Yeah, so we should focus on the setups first, no? Because the setups make the decisions easier. Sure, but it's the same thing. I'm not arguing this. I'm just saying that he doesn't know how to play the situations and don't know how to turn, how to acknowledge what's our opportunities here. You know, that's the main point for him. Yeah, but that's about not playing together, no? Because when we're split like this, it becomes fucking hard. Like I realize I have to go with someone Yes, but all 5 of us here simply doesn't know what we are doing. You know, everyone is doing their own thing. No one is like calling decisive. So that's exactly the point. Everyone is doing their own thing. Yes. Yeah. So we need to involve everyone in the play. So if we're all 5 there, we know what to do, no? Because at least it becomes clearer. It's not about having 5 people here. It's about saying, okay, we're gonna do this. And these 2 are saying, okay, we're going to do this. For example. Yes, but this is my point. The overall all knowledge on how to do the things. If we do this, it's very hard to learn, Giga. Okay? It's very hard to learn. Because then it becomes about the individual. But it is about individual. The team works like with everyone knowing what he should do individually. But everyone knows what to do if you set certain rules. This makes Cara, eles estão discutindo a mesma coisa. É, eu acho que eles concordam, eles só estão conversando errado aqui essa discussão, velho. Sim. Porque... Eles estão falando, tipo, coisas diferentes sobre a mesma coisa, no ponto que eles concordam, mas estão expondo de formas que parece que estão discordando. Um pouco essa vibe, Sure.
Like, let's look at it from Cara, o outside Gigo a lot. poderia só não falar nada também, tá ligado? Tipo, o Kotsu tá batendo muito nessa tecla e ele não deixa ela sair, tá ligado? Eu acho que o Gigo tá sendo meio burro no jeito que ele tá falando. Exato, acho que é mais um problema de comunicação aqui do que ele quer dizer do que os dois discordando de alguma coisa. Eu acho que eles concordam, eles só estão discordando porque eu acho que eles estão frustrados, sei lá, o Gigo especificamente, né? The whole reason a team game is a team game and different from solo queue is you have 5 people that have a different way of viewing the game. If we do it the way that you say, Gigo, and this is why our process has been working, right? And maybe it's because it's right after a loss. But if every single person plays their own game, every single person can have a different perspective on how to play. Right? For example, Exato, Red. Eu acho que o ponto do Giga é justamente esse. Ele acha que todo mundo tá fazendo errado o dele e que por isso tá dando errado os setups, e o ponto do seu é que tudo bem que eles estão fazendo errado antes, mas se vocês souberem fazer o setup, vocês vão acertar individualmente. No fim, eles estão concordando, eu acho, mas um tá dando mais valor pra uma parada porque eu acho que ele tá frustrado porque erraram individualmente no jogo, e o outro tá tentando arrumar o problema, entendeu? E aí eles estão nessa discussão meio estranha, né? Parece que tem dois lados, mas na verdade que não é, né, velho? top lane perspective and AD perspective is really different. You thinking that AD can hit versus you thinking that AD can't, or AD knowing that they can't hit is a different point. So the whole reason we play as a team and why we need to involve everyone in the play is, if we know who the main character is, we talked about the carry baton concept in week 1, and the idea is that certain stages of the game, certain champions are stronger than Echo, right? So we say, okay, Lucian Milia is the core of our comp, or Azir is the core of our comp, or okay, Azir catching mid makes the 4 of us be unable to hold vision. Then we know which is our core character, how we play around that core character, and we have a unified vision of the game. Individual ability matters a lot, but you can't win the game alone, right? Go and ahead. expecting every single person to know exactly what they should be doing in every situation when they're not playing their particular role is very hard. For example, if Azir says, I'm catching mid wave, and everyone is like, oh no, we need you here, right? The 4 people are also responding. It's so much easier to make a decision. Or if we say, okay, I'm bot, I need you bot, and we all move into bot, then it's so much easier to say, okay, we control the vision as 5. If you don't know how to be decisive, and you don't think it's about involving people and playing with everyone and uniting a vision, you need to tell me a logical argument that makes sense. I don't understand how for 2 months we come to the conclusion that if we involve everyone in the play, decisions become easier. If decisions become easier, you become more decisive. Into everyone needs to be better individually. Like, because for me, we had a lot of games finished that we had this set up perfectly, and we're still fucking up the executions anyway. Yeah, but then that's fine. Because we're all in the same... So. No? Of course it is. It's not fine, but then Acho que é nisso que eles. Acho que é nisso que eles estão discordando, né? Uhum. Ele só tá. Eu acho que o Gigo só tá muito irritado por problemas individuais. Ele concorda com o Sil, mas acho que o Sil tá diminuindo o valor da execução individual, e o Gigo acha que ele tá errado nisso, tá ligado? Que não, o erro é que a gente tá jogando mal, X ponto, mesmo com o setup perfeito. Eu acho que o Gigo tá desabafando mesmo, tipo, falando pro resto, talvez pra ele mesmo, que, pô, guys, vocês estão entando, pô. Tá ligado? Just individual. At that point, it's individual. That's my point. If we have perfect setup and we fuck up, for example, top. Basicamente isso. O Gigo acha que os caras são ruins e o Sil acha que o que importa é eles jogarem juntos. Acertou, Gadumu. You think it's diveable top, right? So you're telling me that Pedro should read your mind, right? Mid should not communicate. He should walk into top, do the dive, and if he does it perfectly, everything's fine. For me, I think this is fucking bad. For me, it's, okay, I can stack wave top, he's diveable because he took a bad level 1 trade. And then mid says, okay, mid can't move, I have mid push. We need to find Maokai. Then he says, okay, this is jungle position, and then we go top. But for me, it was what happened. He communicated everything. Yeah, exactly. That's why it was good. That's why I'm not mad. No, but I'm not mad about this, about that either. I'm not mad about the game, I'm just frustrated. That's all. Yeah, but I think you're letting your frustrations dictate
the way that we give feedback right now. You're 50 times smarter Definitivamente. than how your camp works than other people, right, Smiley? Right? Imagine the conclusion in this review is, Lelico, you need to play Oriana like this. You need to play Azir like this. And then he has to listen. That's fucking bad. Or he just needs to know magically. It's not like this. It's like, it's a tick-a-tacker. You give information, he gives information, we involve everyone, and then we make a decision based off that information. It's a chain of information, guys. I'm teaching you guys how to think and how to make decisions. We all need to improve individually. Legal. But that's not something that I would ever review. As a team, there was a call made today saying, fuck it, let's Baron by you, Pedro, which is absurd. Absurd, right? There was a call made today to start the dragon without talking about Banana Bush, right? There was a call made today where Smiley's screaming for help bot and we don't move into bot. Okay? So, we didn't do our processes. And for me, the conclusion is always simple. I did a shit job this week. I did a fucking shit job because I was a bit burnt out. I think so. We all have our standards, okay? And in practice, we were little shits, okay? Fabio, you were a little shit sometimes. Decimus, you were a little shit sometimes. You were a bit unfocused. Lelico's a god. Gigo's sometimes talking about random shit like shitting on the keyboard and distracting us. Next week, we need to realize that we're not the best team by playoffs if we don't keep improving. That's how competition works. Cara, o Sil é muito And by forte, tá? playoffs, we need to be the best team. Que Okay? coach legal And the way você to vai be the best team tentando. is you train harder, you train smarter, and you focus in training. But we need to do better in training, guys. Need to do better in training. That's the conclusion. When I think back, Legal. this one feels very different. Nada, because Reginaldo, não we seria went behind. churrascado, seria mais, tipo, passando a visão pro time e dando bronca. E Não, esse não, é o acho que ele tá coach falando também. do burnout, né? O Kutsu falou que ele não teve um dia de folga desde sei lá quando, que essa segunda foi a primeira vez que ele tirou um dia off, tá ligado? We had like a big fuck up top. We fucked our matchup bot. And we had this horrible Drake fight. Também tem a situação do Office que deve ter deixado ele Acho que irritado. tudo isso, tipo, agrava os Outplayed them on the ânimos map at deles. multiple occasions, and still show that we were a good team. Meanwhile, I think against like Pain and Red the last time around, we were just a shit team. You know what led us to this early game deficit? You could say that was like the result of being a shit team, which is partly true. But I think what's different is the resilience that we show, and that we're still willing to play the game in some way, you know. I think this loss against Red is just like very small details that I think we're all very aware of, and like I have no doubt whatsoever in my mind that by next week and the week against Pain Loud we will be better and we will show better performances, and that's what matters, because it's all about the race to playoffs now and getting in shape for playoffs. And I think we've already come such a long way, and we will keep building on that, and it's up to us, you know, like it's still up to us, so yeah. Yeah, so BO5s are all about processes and adaptation. Draft is a really big one as well, but generally just process and adaptation, and part of the process is having a good draft too. It's just ensuring that we play our game no matter the circumstances, and that's how you prepare for a BO5. Now, I think we built a lot of experience throughout the season, and I'm very excited for that. This week especially, I mean, like none of the boys are actually like prideful or egotistical about our position, because we know how lacking we are. A question I get asked often is, how can we prevent these little mistakes from happening? To be completely honest with you, the level I've seen in Brazil from every single team, like us as well, is nowhere near the top Sempre vai international errar teams. a execução. They're not little mistakes, and we make hundreds of big mistakes. So the level that we show right now is just the start, and it just looks a little better because of the average level of competition here, and it pisses me off really. So this is something that we're going to have to fix in the next weeks. So I think it's about
perfecting what we already know and staying calm on stage, and that is like key to playoffs too. Like in series, it's I'm gonna steal this quote from Chris. He said like playoff series are all about consistency, and it's very true. It's like it's about who can edge out these like between games. That's like kind of like up to not so much up to who's like this stomping early game, but who's like just the more consistent team on the map, and that is like that's the key to becoming champions, I think. So it's a valuable lesson today we had. It's something that we will put a lot of focus on in practice too, I think. So should be fine. Yeah. So today we were just uncoordinated. We didn't involve everyone in the play. I think we have a process here at Cade. We build things step by step, and we just missed a lot of these steps. We were off in so many areas, and people were playing really individualistically. We were not getting the control together. We were not playing certain elements of the map properly. It was just a disaster, the way that we played pretty much the entire game. You know, everyone in the team was aware of this, actually, because even when we won versus Kaboom last week, and was it Fury? I think it was Furia, right? Or was it? It was INTZ, yeah, sorry. Even when we lost versus INTZ, even when we won versus Kaboom INTZ, we knew these areas of our game were lacking, and we'll try to work on it this week. So yeah, it's definitely not like a pride ego thing, but maybe losing this game against Red, which, I mean, I don't think we should lose to this team ever. This week we go to another facility that Cade is providing for us, because our training was really lacking, and I think maybe losing to this team this week, which we should never lose to, lights a bit of a fire under our asses, and basically we just agreed in the meeting that we're going to treat this like a boot camp, and we're going to go extra hard. So we'll just like sleep in the office and just go hard this week, and you're going to see some serious improvements all across the board. I think, yeah, as I said, this week I felt a little burnt out. I'll take a rest tomorrow, and next week I'm just going to smurf it, and the players are going to smurf it. So really excited for that. First of all, I think props to all the boys. I think we're all developing individually, myself included. I've learned a lot since coming to Brazil. I really love this country because although everything's not perfect from like an infrastructure perspective, the people are really warm, and I learned a lot about, well, I think I grew a lot in terms of like people management and how to adapt to each situation. Awesome. So, yeah, you can look forward to us. Ele vai ficar aqui por muito tempo, para nossa felicidade. And yeah. Tá 2-0 pra Red, né? Sim, a Red venceu os 2 jogos contra a Cade. If you're any team, you should be scared. So, good luck. Just in the video, if you wanna thank the fans and just like thanks for the watching. Yeah. Just finish looking at the camera now. So thanks everyone for watching another episode of Behind the Stars. Muito bom episódio, Kotsu. Our project is tá? nothing. I know that this week was very disappointing. We're all really pissed about the results, and we're nowhere near where we want to be. So we'll stay process orientated, and we're going to try extra hard for you guys. So I'll catch you in next week's episode, and thanks again for supporting us as always. Oh, if there's any sponsors that want to sponsor us, call me. Gênio. I will sell your product. Thank you. Ele é bravo, ele é bravo. Cara, muito bom episódio, como de costume. Eu meio que agora gosto quando a Cade perde, porque sempre que a Cade perde tem esses episódios do Coach Sil dando aulas. Cara, que aula que o Coach Sil deu, sério. Exato. Muito bom ele ver. falando, eu aqui, ó, só. Muito bom ver a discussão entre eles. É isso, como ele falou, né? A gente falou no meio do React. Essa semana parece que a Cade já tá num lugar diferente, onde eles vão conseguir treinar direito. Vamos ver se tem resultado. Muito bom, velho. Muito bom. Isso que a Cade não ficou 0-2 nenhuma vez. É verdade. Aqui acho que a Cade não ficou 0-2 nenhuma vez. Curioso. Quero ver. Mano, o BTS nos playoffs, ganhando ou perdendo, vai ser absurdo. Vai ser absurdo. Pode ser conteúdo, ó, premium. Cara, exato. Muito bom. Que é aula, isso. que aula. Live toda segunda, quinta e sexta. Muito obrigado quem acompanhou, quem tá vendo o corte, deixa o like aí. Se você quer ver ao vivo e ver o que o chat tá falando, só colar nas lives de quinta-feira. Tamo junto. Valeu.